Hoje tem duplinha especial de Páscoa com o filme Miss Potter e Pedro Coelho. Bem-vindo, bem-vinda aí ao Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema e séries, então se esse assunto te interessa, eu já te convido a se inscrever. Lembrando que eu tenho também um perfil no Instagram, onde eu coloco diariamente postagens aí sobre o assunto. Hoje eu trago o quadro Duplinha, que é um quadro onde eu apresento dois filmes que não são assim sequência um do outro, não tem uma ligação exata, mas eles têm alguma coisa em comum, então acaba sendo uma dica que eu dou para você assistir os dois juntos, porque um complementa o outro, acaba sendo uma experiência mais interessante. Hoje eu quis fazer um especial de Páscoa, então eu peguei um filme, aliás dois filmes, que tem a ver com coelho, sim, um personagem chamado Pedro o Coelho, ou em inglês o Peter Rabbit. Mas primeiro eu vou falar do filme Miss Potter, um filme de 2006, que é um drama com romance e com uma pitada de fantasia, dirigido pelo Chris Noonan, que é o mesmo cara que dirigiu o filme Baby, o Porquinho Atrapalhado. Então esse filme tem essa pegada também assim, fofinha, leve, sabe, aquele filme bem tranquilo de assistir. No elenco temos Ewan McGregor, Renée Zellweger e Emily Watson. Lembrando que o Ewan McGregor já trabalhou com a Renée Zellweger na comédia romântica Abaixo o Amor. Então eles já têm uma química, o diretor sabia disso, que funcionou lá, então funciona aqui também. Any more of that, and I'll paint you out. Mr. Norman Warren. O filme é baseado numa história real, a história da escritora Beatrix Potter. Ela é uma escritora inglesa muito famosa, ela realmente fez muito sucesso, ela publicou 23 livros infantis com seus personagens animais, bichos falantes, né? Ela desde pequena gostava de desenhar, ela observava muito a natureza, falava com os animais e falava com os desenhos dela também, fez muitos rascunhos e até então era um hobby, assim, desenhos muito bonitos por sinal. Eu já conhecia, mas não conhecia muito da história dela, acabei conhecendo mais agora vendo os filmes e fazendo material para esse vídeo, mas eu já conhecia os traços dela, já tinha visto aqueles coelhinhos. Ela criou um personagem muito famoso chamado Peter Rabbit, né? Em português Pedro Coelho, assim como muitos outros, mas Pedro Coelho acabou sendo o mais famoso. Essa parte da infância que eu falei dela, que desde pequena ela gostava de desenhar e tal, é mostrada no filme através de flashbacks, então você vai entendendo como que ela começou a ter as inspirações dela, como que, né, ela começou a criar esses personagens. Só que conforme ela vai crescendo, ela não é levada muito a sério na casa dela. A mãe dela principalmente não põe fé nenhuma, ela acha os desenhos bonitinhos, mas ela não considera aquilo uma obra de arte. Aliás, a mãe dela é meio que vilãzinha da história, porque ela não põe fé nenhuma na filha, ela quer achar um marido para ela, que é como funcionava antigamente, né? Os pais estavam preocupados em achar um homem rico, com boa reputação, para a filha casar, independente se ela queria casar ou não. A mulher não trabalhava, ela simplesmente tinha que estar ali para o marido e tinha que achar alguém que fosse assim, ó, bonado para poder fazer o nome da família, fazer a vida dela, né? Só que a gente sabe que muitas mulheres foram contra esse sistema e na verdade foi assim que as coisas começaram a mudar. E a Beatrix Potter foi uma delas. Ela não queria casar assim à força, ela queria realmente trabalhar, fazer os livros dela e conhecer um homem que realmente ela gostasse para casar. Então ela faz uma reunião com dois caras, dois irmãos, que tem uma editora, mostra o trabalho dela e eles falam: olha, não vai vender muito, isso aqui não é muito bom não, mas algum lucro a gente consegue tirar, mesmo que seja pouco, então a gente vai te contratar. Só que na verdade, esses dois editores já famosos não iam contratar ela para eles trabalharem no livro dela, eles queriam empurrar esse trabalho para o irmão caçula, que é o Norman, que ela acabou conhecendo então um pouco depois. E o Norman é um cara que estava em casa e queria entrar nesse ramo editorial da família, mas ele não tinha tido oportunidade ainda, então esse foi o primeiro trabalho que ele pegou. Ela até fica surpresa no filme quando ele fala assim que é o primeiro livro que ele está trabalhando, mas que ele quer muito que seja um sucesso, ele quer trabalhar para isso, que ela pode contar com ele. Então aí começa uma relação de amizade e de confiança, né? E de bastante trabalho dos dois para poder publicar esse livro e para que seja um sucesso. A Beatrix não faz essa amizade só com o Norman, mas também com a irmã dele, que é interpretada pela Emily Watson. Então eles acabam tendo uma relação muito legal de amizade, sabe? Os três se dão muito bem, tipo, estão ali sempre um pro outro. Norman allowed us a peek at Peter Rabbit, Miss Potter. We found it utterly charming, so I have decided that you and I are going to be friends. Até que o Norman acaba se apaixonando por ela e pede ela em casamento. Isso tudo tá no trailer, viu? Não tô assim contando nada muito excepcional, até porque na verdade esse filme não tem muitos conflitos, sabe? O pouco de drama que tem é bem superficial, mostra muito
da carreira dela, da ascensão dela, dela conseguir publicar seu trabalho. É um filme bem leve, assim, sabe? Não tem, tipo, porque nem a mãe dela é meio vilã, os dois irmãos ali que contratam ela também não parecem ser uns caras muito legais, mas o roteiro não se aprofunda nisso, não. É bem levinho, bem tranquilo, é um filme gostoso de assistir. Não sei se isso é positivo ou é negativo, muitos podem achar que o filme não é muito profundo, não tem um conflito que te deixe preso, não tem muita moral, mas eu acho que é legal, é um filme assim meio que inspirador, sabe? Você vê uma pessoa focada no seu trabalho, que gosta do que faz e acredita no que faz também, até ela conseguir ser bem sucedida. Então assim, na verdade não traz muita novidade. Se você ler a história da Beatrix Potter, você assistiu o trailer, você já sabe mais ou menos o filme inteiro, mas isso não quer dizer que não é legal de assistir. E queira ou não, tem essa luta contra o sistema aristocrata da época que eu falei, aquela coisa da mulher achar seu lugar, não precisar ficar em casa, mas poder trabalhar, acreditar nos seus sonhos e nas pessoas acreditarem nos sonhos dos outros, porque o Norman também acredita nos sonhos dela e ela acredita na capacidade do Norman também, então dá pra tirar alguma coisa da história. Eu indico. Continuando a história, é lógico que os pais da Beatrix não querem que ela se case com o Norman, porque ele é comerciante, não é alguém rico, aquelas coisas que eu já falei, mas conforme ela começa a fazer sucesso, as coisas começam a mudar e os pais começam a enxergar que tem alguma coisa ali de talento e de sucesso que é inquestionável, não tem mais como eles irem contra. A verdadeira Beatrix Potter não só era talentosa com pintura, né, os desenhos dela eram muito bonitos e como escritora, porque ela colocava também algumas críticas sociais nos desenhos, parecem bobinhos, mas tinha muita crítica ali, justamente sobre tudo isso que ela viveu, sobre a época. Ela tinha um olhar bem apurado para essas coisas. Inclusive, em 1903, ela desenvolveu o primeiro boneco do Pedro Coelho, do Peter Rabbit, e patenteou. Ele acabou sendo o personagem mais antigo literário a ser patenteado na história. E depois que ela já tinha feito sucesso, isso inclusive é mostrado no filme, ela comprou algumas áreas rurais ali da região onde ela viveu na infância dela, para evitar que a indústria chegasse, porque tinham muitos empreendimentos turísticos que estavam chegando, né? Então o pessoal queria comprar aquelas terras para lucrar, ganhar dinheiro. E ela falou, não, vamos preservar a natureza, que afinal era a fonte de inspiração dela e podia servir de inspiração para muitas outras pessoas também. Então ela protegia a natureza e também acabava mantendo aquele espaço ali, que inclusive até hoje tem uma área rural lá que é bastante turística para isso. Ela é preservada, mas o pessoal vai lá por causa da história da Beatrix. Esse é o meu Blu-ray do filme, aqui a capa com a Renée Zellweger. Aqui atrás algumas informações. Não vou mostrar muito aqui agora, mas se você quiser conferir essa edição, eu vou postar esse Blu-ray lá no Instagram do Vida Pós-Créditos. Assim como o DVD também do Pedro Coelho, que é o filme que eu vou falar agora. Vou te explicar qual que é a relação dele. Apesar do título você já sacou, né? Mas eu vou contar mais algumas curiosidades sobre esse filme que tem relação com esse aqui então. Bom, Pedro Coelho já é um filme de 2018. Foi feito aí mais de 100 anos depois dos livros terem sido lançados. E eu gostaria de deixar claro que eu nunca li os livros. A minha crítica aqui, tudo que eu estou falando é baseado exclusivamente nos filmes Miss Potter e o Pedro Coelho, porque antes de vir falar pra vocês aqui, eu faço a sessão dupla, né? Eu assisto os dois em seguida sempre, pra poder ter essa experiência, ver se vale a pena passar pra vocês e ver exatamente essas ligações entre um e o outro. Então, se você já leu o livro, às vezes tem alguma informação aí, ou sabe da história da Beatrix, essa história real mesmo, alguns detalhes, coisas que eu não falar aqui, ignora, eu não tô aqui pra dar aula de nada, é só pra falar mesmo do que eu vi nos dois filmes e do porquê que é legal assistir eles juntos. Hello, I'm Bee. These gates are incredibly sturdy. I just need to keep the wildlife out where they belong. You're joking, right? Yes! They're angels. This is their place. Então no filme Pedro Coelho a gente vai ver já a história do Peter Rabbit mesmo, desse personagem mais famoso da Beatrix. Ele e a turma dele fazem de tudo para poder ter um acesso livre à horta do Sr. McGregor, que é o dono da propriedade. Só que esse cara sempre tranca o portão ali, sabe? Não deixa eles chegarem perto, porque eles vão lá para roubar os vegetais, fazer bagunça e tudo mais. Mas os animais querem a liberdade deles, querem poder viver em harmonia, mas a harmonia deles é podendo usufruir do espaço também dos humanos. Então, queira ou não, aí já tem mesmo uma crítica também dessa convivência entre os homens e os bichos, né? Porque a gente chega aqui, a gente também é bicho, né? A gente é racional, mas também é. Então a gente tem nosso espaço, mas a gente acaba também limitando, expulsando os bichos selvagens dos lugares. Então fica aí também uma reflexão sobre o assunto. Esse filme é uma mistura de live action com animação. Então é aquele estilo que a gente já viu em Scooby-Doo, Sonic, Detetive Pikachu, Space Jam, entre muitos outros. A gente vai ter os bichos feitos em CGI e os atores que estão então aparecendo ali em carne e osso, né? Que estão com a cara em frente às câmeras de verdade, não usando só suas vozes, como são os outros personagens aqui, os coelhos, etc. A gente tem a Rose Byrne, tem o Domhnall Gleeson, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é bem difícil de falar na verdade, eu acho, né? Não sei se para falar é fácil, mas escrito é difícil de ler. But it's Domhnall is how I pronounce my name.
e tem também o Sam Neill fazendo o Sr. McGregor. Ele faz uma participação no filme, no começo do filme, porque depois quem assume o lugar dele é esse ator de nome diferente que eu falei pra vocês. D-O-M-H-N-A-L-L, it's fucking easy! There, Gleason. Já no elenco de coelhos, quem faz a voz do Peter Rabbit é o James Corden. Se você é fã do ator, você tem que ver esse filme legendado, porque é o James Corden ali. Se você não se incomoda de perceber que é o ator que está fazendo a voz, porque a voz dele é bem característica. Isso acontece em qualquer filme dublado, né? Quando tem alguém muito famoso, às vezes, por mais que a pessoa seja talentosa, a voz dele está ali, você não consegue desvencilhar muito. Tem algumas que até me incomodam, eu confesso, mas nesse caso do James Corden, acho que casou direitinho. Inclusive, os produtores fizeram esse papel já pensando nele. Falaram, não, ele tem todas as características que a gente quer pro Peter Rabbit. Ele é um cara que tem uma certa brincadeira maliciosa, mas ele tem uma voz fofa, ele tem um timing cômico bem legal. Então, foi um papel escolhido a dedo. E ele realmente dá um show com a voz do Pedro Coelho. Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth. Do like a goat, like... It was you! I knew it! How are you? So good to see you. Já as coelhas, a gente tem a Flopsy, a Mopsy e a Cottontail. Duas delas têm as vozes da Daisy Ridley, que é a Rey do Star Wars. E também tem a Margot Robbie, que faz a Arlequina, fazendo a voz de uma das coelhas. Aliás, falando nos bichos, é legal também comentar que você vai reconhecer alguns outros personagens dos livros da Beatrix Potter. Personagens que você viu lá no filme Miss Potter, você vai ver aqui. Você viu nas páginas lá alguma referência, você vai ver eles aqui em algumas pontas, como a pata, o sapo ali numa cena que ele está pescando no lago, bem famosa, tudo. Você vai conseguir ver que eles replicaram, né? Fizeram uma versão real dessas cenas aqui nesse filme. Inclusive, todo o ambiente ali da casa, fazenda, é inspirado naquelas paisagens bucólicas onde a Beatrix Potter morou e que ela retrata nos seus livros. A gente tem referências também na atriz principal, que é a Rose Byrne, que tem o nome de Bea, escrito B-E-A, que é a inicial do nome Beatrix. E ela é pintora, e quando mostra lá as pinturas dela, na casa dela, você vê que as pinturas são páginas dos livros da Beatrix Potter. Então, realmente é como se fosse ela ali, com todo o seu amor pelos coelhos e tudo mais. Já o ator de nome estranho que eu falei é o cara que vai entrar no lugar do Sr. McGregor. Ele é da família, sei lá, um primo distante lá, ele herdou a casa do McGregor e ele não gosta dos coelhos, mas ao mesmo tempo ele meio que se apaixona pela Bea. E então fica essa coisa do tipo, ele fingindo que gosta dos coelhos. Então ele é meio vilão, mas ao mesmo tempo tem essa pegada comédia romântica. O filme é uma mistura, assim, porque é um filme infantil, mas ele agrada também os adultos. Ele tem umas piadas inteligentes e até algumas politicamente incorretas, que na época que foi lançado foram até um pouco criticadas, algumas cenas, algumas sequências. Mas eu acho que funciona, eu encaro assim como uma coisa meio Looney Tunes. As piadas são umas coisas meio pastelões mesmo, assim, sabe? Uma coisa quase que um desenho animado mesmo de antigamente. A trilha sonora é divertida, os efeitos são bem feitos e é um filme também alto astral. Então, essa é a ligação que Pedro Coelho tem com Miss Potter. E essa é uma dica que eu dou para quem quer uma sessão leve, uma sessão assim realmente que não tem um peso emocional muito grande. E Pedro Coelho principalmente é um filme bem família. Vale a pena falar que Pedro Coelho 2, O Fugitivo, era para ter estreado ano passado ali na época da Páscoa, mas por causa da pandemia, cinemas fechados, ele foi adiado e agora está sendo anunciado pelas redes sociais aí da Sony do Brasil que ele vai ser lançado em breve nos cinemas. Não tem uma data muito certa ainda, as coisas ainda estão um pouco complexas em relação à pandemia, e tem cinemas que estão abertos, outros que não. Então, a princípio vai estrear nos cinemas, mas como eles não deram a data ainda, acredito que talvez essa estratégia possa mudar, pode ser adiado, pode ser lançado em streaming, não sei. Estou falando da minha cabeça aqui, mas é o que tem acontecido em geral com os filmes nesse período tão conturbado. Então vamos esperar, assim que lançar o 2, com certeza eu vou assistir, já faz um esquenta para a sequência aí, e aproveita essa chance para conhecer um pouco então do trabalho da Beatrix Potter, um dos maiores fenômenos e sucessos literários da história. É isso aí, eu fico por aqui, não esquece de deixar seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo, se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, e eu te vejo no próximo vídeo.